há aqui um aspecto negativo também, que é as limitações na exportação. Nós vimos que tínhamos ali muita carga contentorizada que estamos a fazer por via marítima, pelo menos alguma, podíamos fazer mais, mas em Aveiro até hoje não temos tido condições para o poder fazer. Gostaríamos de, enfim, ver se no futuro era possível podermos usar como saída dos nossos produtos, das nossas mercadorias, o Porto de Aveiro também na exportação. Outra coisa que é um aspecto negativo é a falta de armazéns para abrigar as mercadorias, matérias-primas. Portanto, nós temos matérias-primas que necessitam de ficar abrigadas, devem ficar a coberto, e o Porto de Aveiro não tem armazéns para isso. Um outro aspecto negativo é a falta de equipamento de movimentação. Acontece que, por vezes, se tivermos muitos navios a chegar, nos dizem parem lá com os levantes, porque as máquinas vão preferencialmente ficar ocupadas para levantarem, para fazerem a movimentação da matéria-prima que está a sair do navio, que está a ser descarregada. Agora, as preocupações que nós temos para o futuro. Enfim, decorre daquilo que eu já anteriormente explicitei, que é a definição do modelo de concessão. Portanto, o perigo de falta de concorrência entre os portos. Portanto, a ameaça de preços sem melhoria de qualidade dos serviços, não há investimento em meios de movimentação. Esta experiência, isto não é teoria. Isto é a experiência do Porto de Leixões. Não é teoria, é prática. É isto que aconteceu. E que não venham depois dizer que fizeram muito investimento, porque isso depois o cliente não o vê. Depois há uma burocracia que é preciso também agilizar, naturalmente, porque cada vez mais as empresas têm que ser competitivas. E nós temos que ser competitivos num mercado perfeitamente aberto, num mundo global, e para isso é preciso reduzir custos. E reduzir custos passa por tornar mais céleres os processos, passa por, necessariamente, eliminar processos burocráticos, e talvez aproveitando agora a onda do Governo, não é? Que diz que quer eliminar uns quantos, vamos lá ver se conseguimos aqui também eliminar alguns. Eu passaria depois àquilo que considero fundamental, ainda que, como digo, esteja de alguma forma vertido já no documento, no plano estratégico, para os portos. Para mim aquilo que é fundamental e aquilo que é o fundamento estratégico é este. É que os portos têm que ser compreendidos pelo Estado como infraestruturas de suporte ao desenvolvimento económico nacional, nomeadamente no apoio ao crescimento industrial. Aquilo que eu dizia há pouco, não vale a pena olharmos para os portos numa visão miúpe, eu vou desenvolver aqui a minha quintinha ou a minha capelinha e os outros não me interessa saber de mais nada. Não. Nós não vivemos com mal dos outros. Se as empresas ficarem em situação difícil porque os portos não lhes prestam o melhor serviço, mais tarde os portos vão ter esse reflexo negativo também. Portanto, o que nós devemos fazer é potenciar o crescimento e o desenvolvimento da economia em termos nacionais, e para isso os portos são apenas um dos elementos. São apenas um dos elementos. Não podemos olhar só para o porto. Portanto, as mercadorias movimentadas nos portos não têm que pagar um imposto encapotado. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, se cometer o mesmo erro que se cometeu em Leixões, de que vamos fazer uma concessão e a renda é extremamente elevada, o que nós estamos a dizer aos utilizadores dos portos é que eles vão ter que pagar um imposto ao Estado. Porque o Estado, no fim, o que está a fazer é, em vez de pôr uma infraestrutura ao serviço da economia nacional, está a colocar essa infraestrutura de uma forma quer ser tão rentável a infraestrutura, que no fim está a obrigar as pessoas a pagar um imposto. Não se chama imposto, mas é um imposto. Então, perguntar-se-á o que é que pensa a Ferpinta do princípio do utilizador-pagador. Naturalmente que nós defendemos que sim, que o utilizador deve pagar o serviço. Agora, deve pagar numa paridade.
vamos olhar para a rede viária, vamos ver como é que essas infraestruturas são postas ao serviço do país, no desenvolvimento das regiões, no desenvolvimento das empresas e da economia, e vamos pensar que tem que haver aqui um alinhamento. Ao nível dos portos também temos que pensar um pouco desta maneira, e não o Porto apenas como uma empresa que tem que dar um resultado e que tem que dar grandes lucros. Ao nível dos direitos do trabalho portuário, eu penso que eles devem ser alinhados com os direitos gerais. Os trabalhadores portuários são trabalhadores como todos os outros. Da indústria metalúrgica, do turismo, de qualquer outro setor. Portanto, devem ter um alinhamento, devem ter direitos que devem ser equiparáveis. Penso eu que deve ser assim. Porque se não for assim, caímos sempre na tal visão, vamos criar dificuldades a quem está a jusante do Porto, de quem necessita dos serviços do Porto e, mais tarde, os reflexos das dificuldades, porque temos portos mais caros, não conseguimos ser competitivos, não conseguimos chegar onde deveríamos chegar em termos de colocar as mercadorias a uma certa distância, mas entrando pelo Porto de Aveiro, entrando pelos portos nacionais. E já há bocado também ouvimos falar da competitividade dos portos de Espanha, da concorrência dos portos de Espanha, mas porquê é que não nos havemos de constituir também como concorrentes deles? Porquê é que as empresas espanholas não têm que receber através dos portos portugueses? Vamos é criar as condições para isso. Da mesma maneira que as empresas, necessariamente, para sobreviverem, tiveram que exportar para a Espanha. Penso que os portos também devem ter esta mesma atitude proativa. Bom, a estratégia, no meu entender, e ela está plasmada de alguma forma também no plano, é a criação de plataformas logísticas combinadas com estações intermodais que permitam flexibilizar os vários tipos de transporte e prestar ao utilizador um serviço mais rápido. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu acho é que, da mesma maneira que nós estamos a receber por caminho de ferro matérias-primas procedentes de Espanha, o que nós devemos criar aqui em Portugal é as condições para que matérias-primas entradas pelos portos portugueses possam rapidamente circular por caminho de ferro, por transporte ferroviário, para plataformas, não plataformas só no Porto, plataformas fora do Porto. E não só plataformas na Guarda ou em Salamanca. E eu pergunto, por que não plataformas em Viseu ou plataformas em Alvar? Por que não? Ou servir a plataforma, por exemplo, nós recebemos as matérias-primas através de Coimbra. Por que não usar a de Coimbra para as empresas da região sul? Mas realmente retirar a custos competitivos, através do caminho de ferro, as matérias-primas, as mercadorias, para esses centros, para essas plataformas logísticas, que depois deviam ser geridas, enfim, de uma forma que as tornasse muito competitivas, e tão competitivas que depois numa inter-relação, portanto, uma vez que seriam intermodais, portanto, que iríamos aqui ter o quê? Iríamos ter aqui o navio, íamos ter aqui o comboio e íamos ter aqui também os caminhões, naturalmente. Isto tudo articulado para chegarmos a preços competitivos, quer nas distâncias mais curtas, quer nas distâncias mais longas. É esta visão integrada que eu tenho aqui. E, naturalmente, que perguntar-se-á, mas então não se diz que o transporte ferroviário só é competitivo para distâncias iguais ou superiores, dizem os técnicos, a 300 km. E eu direi, se calhar é. Se calhar é. Então porquê é que o senhor está a dizer que poderíamos ter em Viseu ou poderíamos ter em Alvar? Eu diria, bom, pela mesma razão que, sendo o Porto de Aveiro o porto que maior movimento faz de produtos siderúrgicos a nível nacional, é um porto com uma particularidade, que se calhar não é igual para todos os outros portos. E temos que olhar para o Porto de Aveiro, como há bocado muito bem dizia o Sr. Presidente da Câmara, de uma forma, em termos de complemento, mas também de uma forma que não seja seguidista.